E se a história que te contaram estivesse incompleta? E se existissem palavras atribuídas a Jesus? Ensinamentos antigos que nunca chegaram até você? Hoje você vai descobrir por que certos textos foram excluídos da Bíblia. Quem decidiu isso e o que esses escritos revelam sobre um Jesus muito diferente do que você conhece? Assista até o final, porque no meio deste vídeo vamos revelar o critério real usado para definir o que é sagrado e o que foi silenciado. Vamos começar a desvendar esse segredo juntos. A palavra apócrifo vem do grego apócrifos, que significa aquilo que foi escondido. Textos apócrifos são escritos antigos, sejam eles cristãos, judaicos ou místicos, que não foram incluídos no cânon oficial da Bíblia. E aqui está algo fundamental que você precisa entender. Eles não são falsos, eles são excluídos. Imagine os primeiros séculos após Jesus. Não existia uma Bíblia única, um livro encadernado como temos hoje. O que existia eram dezenas, talvez centenas de textos circulando livremente entre as diversas comunidades cristãs. Cada grupo preservava aquilo que fazia mais sentido para sua vivência espiritual. Para sua forma de entender o mundo e a mensagem de Jesus, havia evangelhos, epístolas, apocalipses, uma biblioteca inteira de sabedoria que não cabia em uma única caixa. Era um universo de ideias, um caldeirão de espiritualidade. A ideia de uma lista fechada e definitiva de livros sagrados só viria muito, muito depois. Esses textos escondidos não eram vistos como heréticos por todos. Para muitos, eram a própria essência da fé. Eles contavam histórias diferentes, traziam perspectivas únicas e revelavam um universo espiritual muito mais vasto e complexo. Eram parte de um diálogo vibrante sobre quem era Jesus e o que significava segui-lo. Essa parte muda tudo. Hoje, somos levados a acreditar que sempre existiu um único cristianismo, uma linha reta de pensamento, desde Jesus até os dias de hoje. Mas isso é historicamente falso. Nos primeiros 300 anos, o cristianismo era uma pluralidade de vozes. Existiam cristãos místicos que buscavam a união direta com o divino, existiam cristãos ascéticos que renunciavam ao mundo material em busca da pureza espiritual. Havia os cristãos filosóficos, que dialogavam com o pensamento grego, e também os cristãos gnósticos, que buscavam o conhecimento, a gnosis, como caminho para a salvação. Cada grupo compreendia Jesus de uma forma diferente. Para muitos desses primeiros seguidores, Jesus ele não era primariamente um objeto de adoração cega, um rei distante em um trono. Ele era visto como um mestre da consciência, um revelador do conhecimento interior, um guia para o despertar espiritual de cada indivíduo. A ênfase não estava na crença em um dogma, mas na experiência direta, na transformação pessoal. Era uma jornada, não um destino fixo. Essa diversidade era a norma, não a exceção. E é nesse contexto que os textos apócrifos nasceram e floresceram. Nos textos apócrifos, especialmente nos gnósticos, encontramos um Jesus que não fala em dogmas ou regras rígidas. Ele fala em autoconhecimento. Ele faz perguntas, usa parábolas e provoca o ouvinte a olhar para dentro de si. Uma das frases mais famosas, atribuída a ele no Evangelho de Tomé, diz: "O reino de Deus está dentro de vós e ao vosso redor." Pense no poder disso. É radical. Porque se o reino, o divino, a verdade, está dentro de você, então ninguém de fora pode controlar o seu acesso a ele. Nenhuma instituição, nenhum sacerdote, ninguém. Nos textos gnósticos, Jesus ensina por símbolos, ele fala em diferentes níveis de compreensão, sugerindo que a verdade se revela aos poucos. À medida que a pessoa está pronta, ele chega a afirmar que nem todos estão prontos para entender suas palavras mais profundas. Outra frase poderosa do mesmo evangelho diz: "Quem busca, não cesse de buscar até encontrar. E quando encontrar, ficará perturbado. E quando estiver perturbado, se maravilhará e reinará sobre o todo." Isso não é uma religião de respostas prontas. É um convite a um processo interior, uma jornada de busca, perturbação e, finalmente, maravilhamento. É um caminho ativo de autodescoberta. Antes de continuar, se isso está fazendo sentido para você, deixa um like neste vídeo. Isso ajuda a nossa mensagem a alcançar mais pessoas que também sentem que existe algo além da história oficial. E fique até o final, porque você vai entender por que esses textos eram perigosos demais para permanecerem
públicos. O Evangelho de Maria Madalena e o papel da mulher. Aqui está um detalhe que incomodou profundamente a igreja primitiva. O Evangelho de Maria Madalena mostra uma mulher com um profundo entendimento espiritual, que era respeitada por Jesus e capaz de ensinar os próprios discípulos. Nesse texto, Pedro questiona a autoridade dela, mas Levi, outro discípulo, a defende. Isso revela algo explosivo. A autoridade espiritual não dependia de gênero ou de hierarquia. Para uma instituição que buscava controle e ordem, isso era simplesmente inaceitável. A ideia de uma mulher liderando e ensinando com a mesma, ou até maior, profundidade que os homens ameaçava a estrutura patriarcal que estava sendo construída. Então, quem decidiu o que entraria na Bíblia? No século IV, algo decisivo acontece. O cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano. A partir desse momento, a pergunta muda. Não é mais o que é verdadeiro, mas sim o que mantém a unidade, o poder e o controle. Concílios são realizados, como o Concílio de Nicéia, e textos são selecionados. Outros são rejeitados, queimados, declarados como heresia. Os critérios principais para um texto ser incluído não eram apenas espirituais, eram políticos. Eles buscavam autoridade institucional, conformidade doutrinária e obediência hierárquica. Os textos gnósticos, que ensinavam autonomia espiritual e conhecimento interior, eram perigosos demais para esse novo sistema. O resultado? Textos foram enterrados, comunidades foram dissolvidas, muitas vezes de forma violenta, e um vasto conhecimento foi silenciado por séculos. Mas a verdade tem um jeito de voltar à superfície. Em 1945, no Egito, perto da cidade de Nag Hammadi, camponeses encontram uma jarra de cerâmica enterrada. Dentro dela, uma biblioteca perdida, mais de 50 textos gnósticos intactos, incluindo o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe e o Apócrifo de João. Depois de 1.600 anos escondidos na areia, a história começou a se reabrir. A pergunta agora não era mais: será que esses textos existem? A pergunta se tornou: por que nunca nos falaram sobre eles? Essa descoberta foi um terremoto arqueológico e teológico, forçando o mundo a reexaminar as origens do cristianismo. E o que esses textos realmente ensinam? De forma resumida, eles ensinam que a ignorância, e não o pecado, é o que mantém o ser humano preso. E o conhecimento, a gnosis, é o que liberta. Eles ensinam que o divino não está em um céu distante, fora de nós. Está dentro, esperando para ser despertado. Esses evangelhos não prometem uma salvação futura em troca de obediência. Eles prometem consciência no presente, aqui e agora. Eles oferecem um caminho de autoconhecimento, uma jornada para descobrir a centelha divina que habita em cada um de nós. Se esses textos foram excluídos, se esse Jesus foi silenciado, talvez não seja por acaso que você esteja ouvindo isso agora. Se este vídeo expandiu a sua percepção, se te fez questionar, então ele cumpriu seu propósito. Curta o vídeo para que mais pessoas possam encontrá-lo e inscreva-se no canal Estimulação para continuar essa jornada conosco. Comente aqui embaixo, eu escolho enxergar além. No nosso próximo vídeo, vamos aprofundar ainda mais. Vamos falar sobre o demiurgo e os arcontes, e responder à pergunta que muitos evitam: quem realmente governa este mundo segundo a visão gnóstica? Fique ligado, porque este canal não existe para confortar crenças. Existe para estimular a ação e despertar a consciência. Até a próxima!